O desejo de ir em direção ao outro, de se comunicar com ele, de ajudá-lo de forma eficiente, faz nascer em nós uma imensa energia. Dalai Lama. Gestão de pessoas é o tema do Universidade, que está começando agora. Hoje, na Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Rio de Janeiro. Quando se fala em gestão de pessoas, inevitavelmente a gente pensa em RH, famoso recursos humanos. Até que ponto uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando do todo. A gestão de pessoas que os gestores de área fazem, mas também que recursos humanos, a área que desenvolve políticas, programas, também fazem. O que é mais importante quando a gente fala em gestão de pessoas? Eu acho que a importância é o preparo dos gestores, né? É muito comum uma fala, assim, né, ouvindo clientes e, na época, até quando eu trabalhava em grandes empresas, colaboradores se queixando disso. Então, a gestão de pessoas é imprescindível pela motivação dos funcionários, dos colaboradores, por uma perspectiva, né, estímulo ao crescimento. Então, acho que a gestão de pessoas é imprescindível, independente do segmento, do porte da empresa, enfim, né, bem atual esse assunto. E independente também se a gente está falando de empresas públicas, empresas privadas, as pessoas são o que há de mais fundamental numa corporação? As pessoas são fundamentais, são essenciais, né, para as organizações. E claro que a gente deve fazer escolhas em relação ao jeito de ser de cada empresa. Que tipo de empresa eu desejo trabalhar, em que tipo de modelo, que tipo de cultura. Isso é extremamente importante e é alguma coisa que a gente precisa se apropriar como escolha. Quero ser feliz, eu devo buscar empresas que têm o jeito de ser que eu tenho. Por que não? Interessante, né? Porque você já está colocando o ponto de vista não da empresa que escolhe a pessoa, mas da pessoa que também pode escolher a empresa. Eu acho que essa é a essência quando a gente fala de carreira. Carreira é uma propriedade nossa. Pensa como a carreira é importante, como ela acaba situando a gente como cidadão. Então, o tempo todo eu posso fazer escolhas, e uma das escolhas é o modelo de empresa que eu desejo trabalhar. Se eu posso ser feliz, né, por que não fazer? Por que deixar de fazer uma escolha? Eu acho que essa questão que você levantou é muito interessante. Eu acho que o mundo do trabalho mudou muito. Então, hoje, os colaboradores também fazem escolhas. A relação ela é mais equilibrada, mais sinérgica. Antigamente, não, acho que o paradigma era outro, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje está bem mudado. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe nessas mudanças um individualismo cada vez mais forte, né? Tanto as questões tecnológicas, redes sociais. De alguma forma, isso também é importante a gente levar em conta, trabalhar em equipe em detrimento de pensar individualmente? Não, acho que o trabalho em equipe é o melhor resultado sempre. Eu acho que a empresa, o gestor, né, de pessoas, ele precisa sempre estimular exatamente esse trabalho em conjunto. O individualismo, às vezes, é até acirrado pela própria empresa, que é estimular quem vai atingir primeiro a meta, mas eu acho que o discurso não pode ser esse. Eu acho que o discurso é o trabalho sempre em conjunto. Ser competitivo não quer dizer ser individualista. Não, e cada vez mais a importância do capital social ela é fundamental. A gente está falando de individualismo, de tecnologia, mas a gente está falando de viver em rede. Então, a gente está falando de construir uma rede de forma que você possa trocar com essa rede e você possa construir um capital que te ajude não só a competir no mercado de trabalho, mas te dê esse apoio para a vida, para os relacionamentos. Aí a gente começa a pensar no que então é importante para mim, quando eu decido por uma empresa que faz sentido em relação ao meu querer estar no mundo. O que é mais importante? Quais são os valores que a gente pode elencar que devem estar presentes em qualquer pessoa que queira participar de uma corporação?
Eu acredito que existam alguns valores que hoje são fundamentais para a sociedade, né? Hoje a gente fala muito de construir, de que legado é esse que a gente vai deixar. E eu acho que a primeira coisa que eu devo pensar, que organização é essa? Como é que ela pensa esse ser social? O que ela entrega, o que ela deixa? Qual é o propósito dessa organização? Hoje a gente discute muito esse sentido do propósito. Então, eu busco uma organização que tenha isso, eu busco uma organização que tenha valores como ética, por exemplo, eu busco uma organização que pense numa mudança, né, que queira inovar. Então, quando eu estou olhando uma organização, eu estou olhando justamente essa questão dos valores. O trabalho em equipe é um valor. Saber, né, trabalhar em equipe, porque as práticas e políticas, quando uma organização opta por trabalhar em equipe, elas são bem distintas de organizações agressivas, mais competitivas. Então, esses tipos de valores a gente precisa conhecer, né? Por isso da descoberta, por isso da busca, por isso de conversar com as pessoas, de entender os modelos organizacionais, sem julgamento, né? Entendê-los e aí você faz a sua opção. E como é que é possível para quem está numa área de gestão de pessoas e tem interesse em descobrir pessoas que saibam trabalhar em equipe? Como é que é essa relação? O que eu preciso descobrir nas pessoas que estão à minha frente para deduzir, aqui a gente tem uma pessoa capaz? Eu acho que você pode tentar avaliar primeiro se ela gosta de gente, né? Se ela busca situações onde ela está envolvida com outras pessoas, se na vida não só profissional como pessoal, ela faz trabalhos comunitários, que eu digo não na comunidade, mas comunitários no sentido de trocar com pessoas. Essa é a primeira sinalização de que ela gosta e vai trabalhar em equipe. Porque sem gostar de pessoas, não tem como, né? Você está aberto ao outro, né? Não, impossível. E acho que cada vez mais, infelizmente, né, as pessoas estão um pouco voltadas para o próprio umbigo. Então, esse é também um trabalho que a gente tem que estimular nas organizações, né? Estimular as pessoas a enxergarem o que o outro tem para contribuir, como é que ele pode somar aquele projeto. Isso é importante. Oi, desculpa. Está falando, eu acho que esse é exatamente o papel do RH. Eu acho que a gente está o tempo todo no entre, né? A gente está entre as áreas, a gente está entre a diretoria e a ponta, a gente está entre, enfim, pessoas da nossa equipe. Então, eu acho que a gente tem que facilitar essa comunicação e traduzir a melhor comunicação, né, de uma área para outra, da diretoria para a ponta, da ponta para a diretoria. Eu costumo dizer que um RH que não é de ponta, que não está na ponta, ele não é de ponta. Eu acho que e ele consegue facilitar muito enfim, o RH que se propõe a isso consegue fazer rodar essa comunicação. Estar na ponta significa estar junto com as pessoas, né? Em campo. Seja, você está falando de indústria, está falando de serviço, onde que ocorre o business da empresa? É lá que eu vou estar. Onde é o quê? Aonde que é o negócio da empresa? Você falou core business? Isso. De coração? E aonde que está o negócio? E aí, aonde que funciona? E é lá que a operação, né, se encontra, que você encontra as oportunidades de melhoria e consegue sugerir. Então, no próximo bloco, liderança, como ser um bom líder, como cuidar de pessoas. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta na Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, falando sobre gestão de pessoas. No meu tempo de estudante, existia um teste chamado teste de orientação vocacional, que era justamente para a gente saber, a partir de certos estudos, qual seria a inclinação profissional de cada aluno da época. Isso ainda existe? Sim, existem diferentes linhas, né? Mas aqui eu acredito é aquela que o próprio sujeito decide, né, enfim, o caminho dele. Então, existem hoje ferramentas que você pode estimular o autoconhecimento. E aí a própria pessoa, a partir desse diálogo com quem está ajudando ele, vai decidir áreas e possíveis caminhos. Possíveis caminhos, a partir do momento que ele se conhece. Quais são as preferências, qual o histórico dele, quando ele olha para trás, o que ele gostava de fazer, o que sempre movimentou ele. O movimento é que faz a gente, que aponta para o que a gente quer ir, né? E liderança, também a gente pode associar à vocação? Eu não sei se pode associar a vocação, mas eu acho que é desenvolvida.
Eu acredito muito no que a Márcia falou, da questão do autoconhecimento, e você perceber quais são as competências que você tem e quais são as competências que você precisa desenvolver para fazer esse papel de liderança, que é um papel extremamente difícil quando você fala de fazer gestão de pessoas. Mas existem competências, existe interesse em se desenvolver, então você pode caminhar nesse processo. E aí, como é que a gente pode começar a perceber, olhando para as pessoas no dia a dia de trabalho, onde há possibilidades de boas lideranças? Eu acho que tem uma questão da atitude, né? Aquela pessoa se preocupa com o outro, né? Ela está interessada em ouvir o que o outro tem a dizer, ela ajuda o outro a desenvolver o trabalho dela. Então, eu acho que tem algumas atitudes, né, que às vezes você percebe, não é nem na experiência formal. A pessoa nunca foi gerente numa empresa, mas ela está num grupo de igreja, ela está num grupo de escola, ela está numa universidade, num grêmio, e naturalmente você vê que ela se interessa, que ela ajuda o outro, que ela apoia o outro, que ela estimula o grupo. Eu acho que são indicadores de que essa competência existe. Indicadores completamente diferentes de saber dar ordens. Completamente diferente. E indicadores falam como a gente vai, na verdade, alcançar o resultado necessário, né, previsto pela organização com as pessoas. Então, eu preciso entender, eu preciso fazer com que essas pessoas estejam comigo nessa busca. Precisamos melhorar resultados de satisfação por cliente. Será que meu grupo entende o que é cliente? Será que o meu grupo entende se há lacunas em relação a aprendizado, se há lacunas em relação a algum trabalho, algum exercício, alguma mudança de processo? Quando eu trago as pessoas para perto de mim, eu exerço essa liderança com pessoas. E aí, logicamente, né, a gente alcança o melhor resultado. Começa a haver contradição ou não? Por exemplo, precisamos cuidar das pessoas, precisamos ouvir as pessoas, mas também precisamos de resultados. Como é que isso fica na cabeça ou das pessoas ou das próprias corporações? Esse é um paradoxo, um grande paradoxo. Mas eu acredito que nenhuma empresa você abre uma empresa para ser filantrópica, para cuidar das pessoas. Você quer lucro. A questão é como você chega até esse lucro. Você precisa chegar a partir de pessoas. E você pode fazer esse processo de uma forma mais humana, mais consistente, de forma que você consiga chegar ao resultado que a empresa quer, que os acionistas querem, mas a partir de uma abordagem mais humana, Mais respeitosa. mais respeitosa e mais voltada para o relacionamento. Eu acho importante acrescentar que não é tão antagônico. Os colaboradores também querem o lucro. Se o lucro não acontecer, eles perdem seus empregos. Então, o lucro, né, o resultado, ele é um objetivo de todos. Mas essa é a medida, né? Quando uma coisa não pode ficar mais forte do que a outra, o lucro a qualquer preço. Porque durante Estamos falando disso. Mas durante um tempo isso parece que meio que imperava, ou existe, não sei se isso vem muito dos filmes ou né, das coisas que a gente assiste, dessas empresas que querem lucro a qualquer preço e vão passando por cima de pessoas. Eu acho que nisso a Silvana foi muito clara, né? Eu acho que depende como é que você vai cooptar essas pessoas para o propósito que tem que ser comum, né? Mas o que eu quis clarificar é assim, o lucro é o interesse de todos, sem o qual não teremos empregos, né? Não teremos o que fazer. Até atrelado ao lucro, acho que um gestor, quando ele faz bem o seu papel, ele consegue trazer a estratégia da empresa para os colaboradores. E aí o próprio colaborador, entendendo a estratégia, vai no direcionamento que a empresa busca e que tem que ser o dele, né? O que eu acredito em relações sustentáveis. Então, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade nos negócios, sustentabilidade do meio ambiente. Então, eu acredito que você consiga construir, como liderança, como empresa, relações sustentáveis com os seus funcionários, com o meio ambiente, com a comunidade. É isso que eu acredito. E a palavra sustentável logo me traz à cabeça uma outra palavra muito comum aqui no canal Saúde, que é saúde, né? E a saúde das relações, a saúde das relações no dia a dia, o ser liderado, liderar. E aí a gente pode trazer, a gente ouve muitas histórias dessas justamente de questões entre chefe e quem é chefiado, assédios. Isso também faz parte no dia a dia. É importante estar atento, porque muitas vezes isso fica escondido, né?
É muito importante ficar atento. A primeira coisa que a gente precisa na linha de desenvolvimento de liderança é passar realmente a trabalhar esse assunto com os nossos gestores. Existe um desconhecimento da relação, como tratar as pessoas, como lidar com as pessoas, a própria questão do bem-estar social, a própria questão de como você, apesar de trabalhar numa empresa orientada a resultados, agressiva, você precisa trabalhar isso com as pessoas, né? O próprio processo de inspiração, o processo de acompanhamento. E tem uma coisa interessante, existe uma pesquisa, né? Eu na BRH trabalho com pesquisa, mas que ela traz para a gente, você pode ter uma empresa com resultados, com pessoas super engajadas nos objetivos da empresa, ela tem um resultado muito bom. Quando as pessoas têm recursos adicionais, né? Recursos, software, né? O resultado é ainda melhor, mas ele é imbatível quando a gente tem bem-estar social. Então, nós não estamos falando apenas da doença, a gente está dizendo que a saúde, ela traz resultados sustentáveis. Eu acho que isso é o mais importante, né? Ter o olhar sempre de oportunidade. E todos, aí sim, ganham com isso, né? Todos ganham, né? A gente não pode continuar nessa bola de pessoas afastadas, tantas doenças da alma. É muito triste a gente imaginar que o nosso afastamento hoje nas empresas, boa parte a gente está falando de pessoas com depressão, com pânico, né? Com ansiedade. Está no momento da gente olhar tudo isso. E ficar atento mesmo, porque são dessas relações saudáveis que virão as grandes empresas. No próximo bloco, mais sobre gestão de pessoas. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Reflexão, pesquisas e disseminação de conhecimento sobre recursos humanos e gestão de pessoas fazem parte do trabalho da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. A instituição de âmbito nacional é formada por 22 seções regionais. Conheça mais em www.abrhrj.org.br. Unidiversidade está de volta na ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, falando sobre gestão de pessoas. Uma das questões que pode aparecer é a questão de gênero. Existem diferenças nessa sociedade machista que a gente vive nas relações corporativistas quando a gente está pensando em trabalhadores e trabalhadoras? Bem, felizmente ainda existe, né? Essa questão de gênero é um tema muito importante para mim, que eu pesquiso esse tema. Eu acho que ainda tem um teto de vidro, que é um teto invisível, porém é um teto rígido, que faz com que os cargos de alta gerência, né, alta diretoria, ainda a maioria é ocupada por homens. Então, a gente tem essa questão, sim. Mas eu vejo hoje, em termos de discurso, chegando na prática, mas ainda discurso, a questão da diversidade. Então, acho que isso pode mudar. Eu sou otimista, eu espero, né? A gente já tem alguns avanços em relação à mulher, mas a gente, quando fala de diversidade, a gente está falando de muito mais. Está falando, inclusive, de pessoas mais jovens e pessoas mais velhas. Num momento, a gente falou aqui que no momento de estímulo ao individualismo, existe também uma ode à juventude, como se fosse o maior dos valores, quando a experiência está mais associada a quem vive mais tempo. Isso dentro das empresas é uma questão, trabalhadores que envelhecem e que muitas vezes perdem espaço? Olha, eu acho que a forma como a empresa conduz. O ideal é sempre o cenário de troca, né? Que, inclusive, a geração Y quer isso. Eles não querem não trabalhar com os mais velhos. Eles só não querem uma hierarquia enrijecida. E a troca é bem interessante. O que é a geração Y? São os que nasceram de 83, né? 80 para cá, né? E aí são os jovens. Estou aqui fazendo conta. 32 anos, né? De 32 anos para baixo que estão no mercado de trabalho. Essas pessoas dessa geração Y, em torno de 30 e 32 anos, a gente já percebe que há outros valores sendo trazidos? Não, a gente percebe claramente que há outros valores, e são até valores importantes, mas, como a Márcia disse, o interessante é você ter um mix nas empresas, né? Características diferentes, pessoas que trazem visões do mundo, visão do trabalho diferentes e que somem com isso e não subtraiam. Né? Quem chamou? Silvana? Não, eu acho que o que a Jaqueline falou e a Márcia volta à questão da diversidade, mas eu acho que para essa nova geração, Y, milênios, tem um ponto que a gente precisa questionar, que é a questão da flexibilidade, que hoje a gente tem tecnologia do século XXI com modelo de gestão do século XIX. Então, esse é um grande problema quando você
vai tratar a questão da saúde, do equilíbrio vida pessoal, vida profissional. O que você quer dizer com esse século XIX ainda presente? Não, a gente ainda tem um modelo rígido de entrada no ambiente de trabalho corporativo, né? Você tem horário para entrar, horário para sair, muito rígido, e nem sempre isso faz sentido. Então, a gente está falando aí de uma necessidade de flexibilizar o home office, outras estratégias de trabalho que a tecnologia permite. A gente está falando aqui de diversidade. A palavra diversidade, infelizmente, vem seguida, muitas vezes, da palavra preconceito. E a gente não pode, né, mesmo indo para a liderança, saindo da liderança, as pessoas carregam os preconceitos que estão por aí. Como estar atento a isso? A atenção ao preconceito é algo que está sendo bem discutido, né? Recentemente, revistas importantes de negócio fizeram cobertura sobre isso. O fato da gente poder ser mais autêntico no ambiente de trabalho e, por outro lado, a preocupação que as pessoas têm. Me chamou a atenção uma reportagem que falava que na entrada, mesmo em organizações que oferecem alguns benefícios e benefícios estendidos a parceiros, muitas pessoas não não optam por esse benefício porque têm preocupação em se colocar como gay para a instituição. Então, percebe, a gente não olhar para as pessoas pelo que elas trazem, como elas são, a gente, na verdade, está limitando a potencialidade de uma organização. No Brasil, a gente fala muito que a gente não inova. Agora, como é que você vai inovar se todo mundo pensa do mesmo jeito? Se as pessoas têm as mesmas opções, se as pessoas têm a mesma idade, se as pessoas têm o mesmo nível socioeconômico, você inova como? Dessa forma, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso até em prol dos resultados organizacionais. Está no momento, né? Está no momento da gente se abrir mais ao que é a sociedade. A empresa deve representar a sociedade e a sociedade é isso. A sociedade somos todos nós, com as nossas opções, com as nossas escolhas, com o nosso jeito de ser. Né? Plural, né? Plural. E rica, portanto, né? E aí eu acho uma coisa linda, né? Eu navego dentro de casa com gerações diferentes e a geração que agora está na adolescência, ela está trazendo uma prática tão linda relacionada a isso, né? De aceitação. E eu acho que é assim um ganho que a gente vai ter nos próximos anos. Os nossos adolescentes, eles estão dando tanta aula para a gente. Nossa, vamos aprender, né? muito. Eu espero que a gente aprenda com eles. Comunicação, você citou a palavra comunicação aqui. A comunicação interna é fundamental quando a gente fala de pessoas, de relações saudáveis. E, muitas vezes, uma das áreas mais difíceis da gente empoderar. Não, eu concordo com você e acho que ela tem que estar dentro de uma gerência, enfim, ser reconhecida como estratégia, né? Como estratégica. Até o que a Alba mencionou em relação à cultura. Ela não falou cultura, mas assim, essa questão do gênero, quanto que você tem que se abrir, eu acho que uma empresa que que cria uma identidade, né, corporativa e ela quer imprimir uma cultura, ela tem que desdobrar isso, ela tem que sair da teoria e pensar em ações para criar prática. E aí, com isso, os colaboradores se aderirem àquela cultura, acreditarem naquela cultura. Muitas vezes o tempo é um limitador, né? Porque não se tem mais tempo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que prestar resultado, tem que dar conta. E o tempo para parar e lidar com isso tudo aqui que a gente está, felizmente, ganhando tempo para falar. Mas eu acho que esse é o negócio de RH. Né? Então, e disso com que a RH tem que se ocupar. E eu acho que uma boa notícia é que a gente começa a ver isso acontecendo nas empresas. Então, hoje você tem, por exemplo, você tem empresas que, no processo seletivo, dizem assim, se tiver 3 candidatos em níveis iguais, optamos por mulheres porque queremos fazer crescer o número de mulheres em cargos diretivos. Você tem, por exemplo, empresas que têm uma gerência, uma diretoria ligada à diversidade, que quer trazer para dentro e privilegia isso no seu processo seletivo, que grupos diferentes, né, sejam de gênero, de raça, enfim, de nacionalidade, venham compor esse grupo. Então, assim, claro que é incipiente, a gente está apenas começando, mas a gente já vê isso, sim. Né? Portanto, a gente pode dizer que há no Brasil um caminho importante quando a gente pensa em valorização das pessoas, gestão de pessoas? Eu acho que a gente está nesse caminho. A gente tem muito que avançar ainda, mas a gente já fez aí um percurso interessante. Você vê hoje, né, essa diversidade sendo discutida, essas práticas acontecendo, como pensando em trazer pessoas com mais diversidade para dentro da empresa, já é muito interessante. Então, só para terminar uma pergunta, mas a gente está aqui no canal Saúde. O que isso tudo tem a ver com saúde?
Tem a ver com saúde como um bem-estar social, né? Se temos uma aceitação melhor, se temos empresas que pensem diferente, se temos o plural, né, como uma linha de conduta, teremos melhores condições de saúde, com certeza. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Márcia, a Silvana, Jaqueline e Alba por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.